Amigos do Pega na Geral, Debates Vascaínos. Olha, eu gravei um áudio aí que tá circulando aí por alguns grupos, a pedido do meu amigo Mauro Bremer, comentando a questão de que um partido político entrou no STF tentando anular as eleições do dia 14, as eleições virtuais que ocorreram no Vasco. São as eleições virtuais. É inacreditável. Mas tudo bem, vamos em frente. E aí, eu resolvi gravar esse vídeo, não tentando repetir o áudio, porque naquele momento eu fui falando as coisas, mas com base num argumento que eu usei no nosso programa de domingo, o Pega na Geral Bate-Papo Vascaíno, onde eu disse que lá no programa nós estávamos nos propondo a debater Vasco com o mais alto nível possível, respeitando as opiniões contrárias, desde que fundamentadas, e principalmente respeitando os fatos. Eu disse que todo mundo tem direito a ter as suas opiniões, a ter a sua visão em relação a cada assunto, mas nós não temos o direito de ter os nossos fatos. Os fatos são os fatos, e assim eles devem ser analisados. Eu não posso ter o meu fato e você ter o seu fato. O fato é único. Não cabe interpretação na narração do fato. O fato tem que ser narrado de forma clara, transparente e real. E você passa então a interpretar o fato. O fato é que o partido político, acho que o Solidariedade, entrou com uma ação no STF questionando que foi desrespeitado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o preceito da autonomia privada das associações civis, que está previsto no artigo 5º, inciso 18, e no artigo 217, inciso 1, da Constituição Federal. Então, um preceito constitucional que, no meu entender, cabe a qualquer partido político defender os preceitos constitucionais e questionar o STF quando esses preceitos estão sendo desrespeitados para que o STF tome as providências cabíveis. No caso, eu acho, lendo a peça do Partido Solidariedade, que tem razão, que há uma fundamentação e claramente os artigos foram desrespeitados, a Constituição foi desrespeitada com essa decisão que validou a eleição virtual no Vasco. Eu vou explicar o porquê, mas antes de explicar o porquê, eu quero ler para os amigos os artigos que estão sendo questionados e explicar mais um fato, que eu acho que nós não podemos desvirtuar o debate. O debate hoje está, porque foi o partido A, B ou C, e esse partido tem isso, tem aquilo, é careca, como no meu caso, né, que é desagradável, mas é careca, cabeludo. Acho que não é por aí o debate. O debate não é esse. Não importa se foi o PSDB, se foi o DEM, se foi o PT, se foi o Solidariedade, se foi o Podemos, se foi o PDT, o PSTU, o PSL, PP, MDB, PL, PSB e PV. Não importa que partido. Importa é o fato, é o argumento que o cara traz, o fato que está ali previsto na Constituição, e isso é que deve ser analisado. Se foi desrespeitado ou não. Então, o preceito da autonomia privada das associações está previsto no inciso 18, inicialmente do artigo 5º. Quero lembrar aos vascaínos que o artigo 5º é uma cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser alterado por emenda constitucional. Ele só pode ser alterado se for convocada uma nova Constituinte, uma nova Constituição. Enquanto a nossa Constituição estiver valendo, ela não pode ser alterada. E o que diz o artigo 5º? O artigo 5º é aquele artigo tão festejado, que diz que todos são iguais perante a lei, sem qualquer natureza de distinção, tal, e traz aqueles direitos, e o seu inciso 18, ele dá o direito à criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ou seja, o inciso 18 do artigo 5º, prestem atenção, veda a interferência estatal no funcionamento de associações. Associações, no caso, aí é onde o Vasco está.
na Constituição. O Vasco é uma associação civil privada. Então, está dizendo que o que é vedada a interferência estatal. O judiciário é o Estado. É um poder do Estado. O judiciário, quando determina uma eleição virtual, está interferindo no funcionamento do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, o artigo 217, o inciso 1 do artigo 217, isso eu vou ler o caput, porque é uma parte da Constituição em que ela trata do desporto. E aí o artigo 217 diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. Observados, aí vem o inciso 1. Vamos prestar atenção no inciso 1. A autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Então, a autonomia das entidades desportivas quanto à sua organização e funcionamento. O que a Constituição está dizendo aí? Que a entidade desportiva, a sociedade civil, entidade desportiva, privada, ela tem autonomia para se organizar e para funcionar, ou seja, para fazer seu estatuto, para fazer suas regras. É autonomia. Então isso é constitucional. Foi desrespeitado, eu pergunto aos vascaínos, ou não foi? A Constituição, com a decisão do juiz, do desembargador, que determinou a eleição, que disse que é válida uma eleição virtual no Clube de Regatas Vasco da Gama. Para mim está claramente desrespeitado. É um confronto, é uma afronta, é ilegal, é inconstitucional a decisão do desembargador. Ele não poderia fazer isso. Por que ele não poderia? Ele tenta fazer uma manobra jurídica e criar uma pegadinha, enganar o vascaíno e o torcedor e a opinião pública, ao dizer que a Lei Pelé, ela prevê a eleição virtual. A Lei Pelé, ela faculta uma eleição virtual. Ela não obriga a eleição virtual. Ela dá a faculdade para que a entidade esportiva ou uma associação civil incorpore ao seu estatuto a eleição virtual. Ela dá essa faculdade. E essa faculdade não foi exercida pelos poderes do Clube de Regatas Vasco da Gama, que se reuniram em 2015 para alterar o estatuto e adequar o estatuto à Lei Pelé e à Lei do Profut. E como a eleição virtual não era uma obrigação, eles não incorporaram ao estatuto do clube a eleição virtual. Em 2020, foi incorporado ao estatuto do clube a eleição direta. E não incorporaram de novo a eleição virtual. Então, os poderes do clube decidiram que não poderia haver no Clube de Regatas Vasco da Gama uma eleição virtual, porque o estatuto do clube não previa. O estatuto do clube não dava essa possibilidade. Mas um senhor, todo poderoso, cheio de boa intenção, resolve fazer a eleição virtual sem embasamento jurídico nenhum, sem fundamento estatutário nenhum. E o judiciário recepciona isso. O judiciário recepciona uma ilegalidade, uma arbitrariedade, um absurdo, um ato de um verdadeiro ditador, que toma o clube para si e faz do clube o que bem entender, desrespeitando todos os seus preceitos estatutários, todos. E o judiciário, para manter a razão desse senhor, vai contra a própria Constituição. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o judiciário carioca vai rever. Acredito que sim. Acredito que o que está acontecendo é um absurdo total. Até porque nós temos que entender que o juiz, quando ele vai decidir uma situação dessa, como o Vasco é uma associação civil privada,
ele tem o seu estatuto, a fonte do direito para o juiz para decidir aquilo é o estatuto do clube. É o estatuto do clube. Só se o estatuto do clube estiver contrário às leis ou à Constituição. Os artigos do clube de regatas, do estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tratam da eleição, eles não estão contrariando a lei nem a Constituição, eles estão em perfeita harmonia com a lei e com a Constituição. E estão em perfeita harmonia com a lei e com a Constituição ao não prever a eleição virtual. Não há confronto nenhum aí. E o judiciário deveria se servir do estatuto do clube como fonte do direito para aplicar o direito. E o judiciário usa a falácia de se servir da Lei Pelé, que dá uma possibilidade, faculta uma possibilidade aos poderes do clube, de qualquer clube, de incorporar o seu estatuto à eleição virtual, o que não foi incorporado. Então nós estamos diante de um absurdo, nós estamos diante de uma ilegalidade, nós estamos diante de um golpe que está sendo perpetrado, maquinado por uma figura que estava dentro do clube, que tinha influência no clube, que poderia propor aos seus pares que fosse incorporado ao estatuto a eleição virtual, mas não fez em nenhum momento. O fez agora, sozinho, por vontade própria, passando por cima de tudo, passando por cima de todos e passando por cima da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Fere de morte nossa institucionalidade, coloca em risco nosso futuro e traz incertezas. Porque o que vai ser respeitado agora? Se esse superpoderoso, esse o Vasco é ele decidir vender o Vasco amanhã, ele pode vender, não está nem aí para o estatuto para ele tem valor nenhum, ele faz o que ele quer. É isso que nós estamos lutando contra. As coisas têm que entrar dentro da regra, as coisas têm que ser respeitadas, o estatuto tem que ser respeitado. A vontade do sócio vascaíno tem que ser respeitada. Eu não votei no Leve esse ano, não votaria nele, não fui votar, não simpatizo com as propostas dele, não acredito em muita coisa do que ele fala, mas ele foi sim o presidente eleito, estatutariamente eleito. Se aquela eleição foi interrompida em algum momento, num lapso de tempo muito pequeno, quem deu causa a essa interrupção foi justamente esses caras que estão tentando dar o golpe. Os golpistas que deram causa ao entrar no STJ com um recurso que não era previsto. Um recurso tão absurdo, mas tão absurdo que não existe mais no mundo jurídico. Foi extinto. Porque não cabia, não existia. E agora vamos beneficiar os infratores? Então, tá aí. Esses são os fatos. Eu li os artigos da Constituição. É esse o argumento. Cada vascaíno agora forme o seu convencimento. Esse é o nosso trabalho, eu dou minha opinião, fundamento em cima de fatos, e em cima desses fatos que cada vascaíno forme o seu convencimento. Espero todos os amigos no domingo às 22 horas, no Pega na Geral, Debates Vascaínos, lembrando que nós temos o sorteio da camisa oficial do Vasco, todo o programa, você mandando e-mail e estando inscrito no canal, você participa do sorteio no final de cada programa, mandando e-mail durante a transmissão do programa, não adianta mandar antes. Meus amigos, um grande abraço, uma boa semana abençoada a todos, até lá.